sabe? Tirar esse preconceito que as pessoas têm. Olha, o ciúme, ele acontece sim, as pessoas têm. Até porque, para as pessoas, por exemplo, começarem a pensar que elas amam 2 pessoas ou 3 pessoas, elas antes tiveram uma construção do que era amor, do que era relação muito forte. Mas essas pessoas, elas aprendem a lidar com o ciúme ou aprendem a refletir acerca do ciúme. Então, de um modo geral, o que as pessoas poliamorosas e também a teoria da antropologia, a sociologia fala muito, é que o ciúme, ele é um sentimento que vem de outras coisas, como, por exemplo, a insegurança, o medo de perder aquela pessoa, o medo de não ser a pessoa mais amada, mais querida. Então, o ciúme, ele não brota do nada. Ele vem, porque inclusive a gente muitas vezes aprende isso e vê até hoje que o ciúme, por exemplo, é um sinônimo de amor, ou é um símbolo de amor. Então, essas pessoas, é claro que elas têm que, sobretudo no início, nas primeiras relações é mais difícil, mas elas vão aprendendo a lidar. E uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, é que o ciúme, ele também acontece entre 2 pessoas. Ele não é, né? Não. Uma relação a 2, ele tem muitos ciúmes também. Mas você sabe o que eu quero que você me explique mais? Ok, eu tenho 2 pessoas, né? E aí não rola esses ciúmes uma da outra? Existe uma aceitação geral? Então, porque você faz esse estudo, como é que você... É pesquisa, é entrevista? A minha pesquisa, ela é focada sobretudo em entrevistas. Entrevista. Eu entrevistei... Isso que eu quero saber, você entrevistou? Eu entrevistei mais de 82 pessoas em Lisboa e em Belo Horizonte que mantêm diferentes formas de relações que não são a 2. Além da relação poliamorosa, existe, por exemplo, o swing, existem as relações abertas, existem as relações livres, existe a anarquia relacional, por exemplo. Todos esses são modelos de relação que envolvem mais de 2 pessoas, que é o que a gente chama de não monogamia consensual, que todo mundo aceita. Então, só pra você ter uma ideia, normalmente a gente só pensa que a relação é a 2. E eu acabei de falar 5 modelos diferentes, que tem regrinhas diferentes, tem jeitos diferentes. Aí que eu quero saber, e o ciúme? E aí o ciúmes é isso, por exemplo. Vou te dar um exemplo, que acontece muito. Quando numa relação a 2 a gente tem ciúmes, a gente tende a jogar a culpa no outro. A gente tende a falar assim, porque você fez isso, porque você falou com aquela pessoa, porque você mandou mensagem para aquela pessoa. O que as pessoas poliamorosas, por exemplo, elas tentam fazer? Elas tentam virar e falar assim, por que eu me senti assim? Por que eu fiquei tão insegura? Por que será que eu senti tanto medo? E aí elas, ou seja, é um reaprender geral. Autoconhecimento. É o autoconhecimento, é a busca de compreensão de si e das outras pessoas. E descobre que existem outras maneiras. Exatamente. Não é por aí? Então, assim, de um modo geral, o que essas pessoas falam é que quando elas começaram a vivenciar essas relações, o ciúmes deixou de ser um problema. E por quê? Porque aprenderam a lidar com ele. E aprenderam a pensar no outro. Igual eu falei, a gente acusa sempre o outro. Por que você saiu com aquela pessoa? Por que você ligou? E nessas relações as pessoas falam, mas por que será que eu senti isso? É uma insegurança? É um medo? Será que minha autoestima não tá tão boa assim? E aí, como eu tô me sentindo um pouco mais feia ou menos inteligente, ou porque eu acho que aquela pessoa é mais inteligente que eu, então vai desconstruindo essas coisas que a gente aprendeu a relacionar como amor, como relação, como sentimento. Eu acho assim maravilhoso, porque você vai se conhecendo muito mais. E aí também muda muito como você trata as outras pessoas. Com certeza. Não é? Porque você está se respeitando. Exatamente. É um processo mesmo, assim. E é um processo que as pessoas falam, é um processo longo, é um processo muitas vezes doloroso, porque querendo ou não, é remar contra a maré o tempo inteiro, é remar contra todas as novelas, contra todas as músicas, contra a família, contra a sociedade, que não tem ninguém te apoiando. Então as pessoas, por exemplo, falam, imagina o que é, quando você tem um problema na sua relação, você vira para suas amigas, amigos e família e as pessoas te aconselham. Quando você tem uma relação poliamorosa e você vai buscar ajuda com alguém, a primeira coisa que a pessoa fala, tá vendo? Eu falei com você que não ia dar certo. Falei com você que você tava fazendo besteira. Ou seja, então a pessoa não tem muitas vezes apoio nem para pedir ajuda ou nem para poder tentar entender o que ela tá sentindo. Então realmente é um processo, e como todo processo de desconstrução dos valores, dos princípios,
ele é longo, ele gera muita dúvida, muita ansiedade. Mas de um modo geral, o que as pessoas falam é que quando se passa por ele, tem um autoconhecimento muito grande, um conhecimento do outro, da própria forma de ser e de estar no mundo também. Porque eu faço muito esse trabalho de autoconhecimento, né? A busca de você mesmo. E às vezes é muito dolorosa, porque você descobre coisas dentro de você que você não conhecia. Então você chega até a ficar meia dodói e tal, porque você está buscando, né? Realmente quem você é. Agora, Maria, você formou em jornalismo na PUC. Foi. Aí resolveu ir para a Europa. Exato. E aí, como é que apareceu essa vontade de fazer um mestrado nesse assunto? Na verdade, quando eu fui fazer o mestrado, inicialmente eu busquei na área da comunicação e do jornalismo, lá mesmo em Lisboa. Mas nenhuma me interessou muito. E aí, quando eu procurei os cursos da antropologia, que eu já tinha tido no jornalismo, disciplinas da antropologia, realmente sempre eu falei, isso, sempre me atraiu, porque essas disciplinas das ciências sociais e humanas, e a antropologia especificamente, a antropologia é exatamente você tentar compreender o ser humano através das diferentes culturas e das diferentes existências. Tanto é que normalmente as pessoas associam a antropologia ao índio, né? Porque tem aquela imagem, e até o Darcy Ribeiro, por exemplo, aqui de Montes Claros, que fez um trabalho fantástico, era exatamente porque quando você vai conhecer pessoas diferentes, aí você passa a aprender sobre você e sobre quem circula. Então, antigamente, a antropologia era, de fato, muito tipo uma tribo exótica, isolada, para poder entender como é que funciona o ser humano. E hoje em dia, a diferença tá aí, no vizinho, na vizinha. Então, é muita antropologia urbana. E eu acho, assim, realmente uma disciplina fantástica, o tanto que a gente aprende a conhecer o ser humano. O ser humano. Ô Maria, como é que a gente fala essa cultura do poliamor, essa prática? Como é que tá? Tá bem vivida? Tem muita aceitação? Já tem muita gente? Ou como é que é? Normalmente a gente fala só mesmo poliamor, né? As relações poliamorosas. Tem crescido muito. Só pra ter uma ideia, o termo poliamor, igual a gente tá falando aqui, ele é dos anos 90. O poliamor, poli é de muitos. É de muitos. Então poliamor, muitos amores. Muitos amores. Né? Então, assim, tem crescido, como eu disse, o termo poliamor, para definir uma relação entre mais de duas pessoas, surgiu nos anos 90. É muito recente. É recente. Né? E a prática, o conhecido como desse jeito, chegou no Brasil ou nos Estados Unidos depois dos anos 2000. E a internet ajuda muito nesse processo. Então, assim, tem crescido a quantidade de gente, mas o que acontece? É proibido, eu não posso casar com duas pessoas. Eu posso fazer isso na minha vida íntima, eu posso ter 2 relações, 3 relações, claro. Mas o que acontece tem ganhado muita força justamente porque as pessoas começam a exigir alguns direitos ou a querer alguns direitos, exatamente como, por exemplo, se eu tenho 2 parceiros, como é que fica a questão da herança? Como é que fica a questão do INSS ou da dependência no seguro de saúde? Então, assim como já teve esse debate com a questão da homossexualidade, que foi aceita. Exatamente, está sendo aceita ainda tem muitos problemas, mas aqui no Brasil, por exemplo, alguns casamentos. Exatamente. Mas a gente já tem no Brasil, por exemplo, mais de 10 relações poliafetivas, que é o que eles usam, registradas em cartório. Não vale por lei, mas tá no contrato. Exatamente. E por que as pessoas fizeram isso? Exatamente para, caso aconteça alguma coisa com elas, embora a lei não as proteja, que fique demonstrado a vontade delas e que comece a fazer esse debate. E já estão discutindo muito agora a questão do direito da família e tudo. Então tem crescido, não é muito conhecido ainda, as pessoas não conhecem muito, não sabem como é, mas já tem um movimento ativista. Pessoas que começam Essa bandeira do casamento, por exemplo, nem é muito forte, mas a primeira bandeira é exatamente da aceitação, do respeito, de virar e falar assim, mas eu posso amar. Assim como no caso da homossexualidade, por exemplo, as pessoas falaram, eu posso amar quem eu quiser.
E no poliamor é um pouco, eu posso amar quantas pessoas eu amo ou eu quero. E uma coisa que o Rafa sempre me corrige é que não é opção de vida. Você pode estudar a fundo que não é opção, viu, gente? É uma questão de identidade, assim. No caso do poliamor tem muito esse debate, se é identidade ou se é opção de vida, mas tá muito ligado a essas questões identitárias, que é quando a pessoa fala... Ué, mas eu sou assim. Exatamente. Eu fiz um autoconhecimento Exato. e pra mim uma pessoa só, né? Uai, na boa. Ô Maria, imagina onde você vai parar. Eu espero não parar. Você nunca vai parar. E com certeza você vai ser uma pessoa assim magnífica. Vai brilhar, porque você procura esse conhecimento. Então o que eu desejo, minha linda, é muito sucesso. Continue assim. Olha, eu e o Rui somos seus fãs. Quando eu crescer, eu quero ser igual Quando eu crescer, eu quero ser também. igual a você. Quando eu crescer, eu também quero ser igual a você. Lançar o livro, o próximo livro. Vamos lançar o livro próximo. Se tudo der certo, sai mais um livro. Você está entregando essa tese agora em setembro? Eu espero que sim. Que vai, Em setembro, lógico. sim. Então aí depois vem o livro. Aí você volta para Montes Claros para mostrar pra gente. Exatamente. Né? Porque- E Viva a Vida vai estar sempre com as portas abertas. Que ótimo. E eu espero que não só Viva a Vida, como Montes Claros também esteja sempre Ah, aberto às novas com certeza. ideias. E Viva a Vida? Viva a vida. Viva! Tchau, gente! Vida, viva, viva a vida, viva, vida, viva, viva a vida, viva, vida, viva, viva a vida, viva.